nossa transmissão ao vivo e acolher aqui com muito carinho e muito respeito também, assim como todos os pré-candidatos que aqui estiveram essa semana, né? O Carlos Iandrei, né? Que é o pré-candidato do Progressistas e está aí numa empreitada, numa jornada aí, né? E um desafio muito grande de manter aí um projeto político que já governa o município há 16 anos, né? E eu acredito que seja um desafio muito grande, né? Para acolher o nosso convidado, eu passo as honras da casa ao Andrei Grave. Agradecer aqui a disponibilidade do Carlos Iandre, ele também é o presidente do Partido Progressistas e nos traz aqui a ficha e a relação, né, dos pré-candidatos também, muitos nomes aí que estarão junto neste projeto, também como pré-candidatos a vereadores. Carlos, são dias de bastante conversa, muito diálogo, né, onde a capacidade e a resiliência daqueles que se colocam como opções são colocados à prova. Eu queria saber como está o Carlos, quais são as novidades da semana e quais são aí as perspectivas que o partido e você, enquanto pré-candidato a prefeito, construíram aí ao longo dos últimos dias. Uma saudação, a nossa gratidão mais uma vez por poder participar aqui das ondas 104.9, né? Andrei e o próprio Cristiano, né? A comunidade, nosso abraço. Realmente é um momento em que a sociedade num todo está, digamos assim, muito atenta a todo esse cenário pré-eleitoral, né? Nós estamos como progressistas dentro de uma equipe que realmente vem conduzindo, digamos assim, e vejo de forma muito objetiva e, digamos assim, com muitos resultados positivos para a nossa comunidade, mais uma vez estruturando esse novo processo onde os progressistas, junto com os republicanos e inclusive os trabalhadores, né, que sempre foram companheiros leais, né, e que sempre tiveram aí uma condição muito forte de contribuir, inclusive, né, no trabalho do executivo e ao mesmo tempo na busca aí, digamos assim, de recursos extra-orçamentários. E dentro desse cenário, a gente sim tem conversado com muitas lideranças, inclusive de outras agremiações partidárias, né? Porque o nosso projeto não é nada mais, nada menos do que buscar realmente atender as demandas e as carências em que nós ainda visualizamos e a sociedade nos traz no dia a dia, quanto fazer de Birubá, sim, cada vez um lugar melhor para se viver, onde nós podemos ter segurança, termos a condição de renda, inclusive para as nossas famílias, né, os nossos jovens, as mulheres. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos aí a necessidade e a serenidade, sim, de ouvir, digamos assim, diversas correntes partidárias, né, que tem daqui um pouco aí muito a contribuir, inclusive no campo de ideias, no campo de trazer projetos aí. Eu digo assim que por mais que nós estamos, digamos assim, por diversos períodos na frente da gestão pública municipal, isso, logicamente, é referendada a cada 4 anos, né? Porque é praticamente o vestibular que, digamos assim, a equipe passa, né, a cada 4 anos, mas a essência do nosso sucesso do projeto realmente é perceber que nós precisamos a cada momento buscar um aprimoramento. E nesse momento, né, alguns falam em mudança, alguns falam em situação de realmente a necessidade de dar oportunidade para outra equipe, enfim, mas eu particularmente vejo que nós temos muito a dar ainda, porque nós somos muito próximos da sociedade, mas nós precisamos aí reconhecer alguns gargalos, algumas situações em que daqui um pouco nós falhamos, né, como time no governo, e saber que precisamos aí ouvir mais pessoas e tentar inovar com novos conceitos, novas atitudes, para realmente fazer com que nós, mais uma vez, possamos aí deixar a sociedade de forma serena e não frustrar aqueles que sempre tiveram e nos deram a confiança, Cristiano, nessas últimas 5 eleições, né? Porque nós tivemos aquela situação atípica de 2008 e 2009, onde nós tivemos a eleição suplementar. E por isso nós estamos aí conversando, né, e buscando aí mais uma vez nos apresentar de forma muito clara e objetiva para a comunidade de Birubá. E André, quem são os
candidatos ou pré-candidatos a vereador, a nominata do partido que você apresenta para nós? Olha, na verdade, nós hoje temos aí diversos cidadãos e pessoas aí com grandes qualidades aí se colocando à disposição mais uma vez do Partido Progressista, né, assim como os demais partidos que compõem. E nós temos que aqui fazer uma referência que nós temos diversos nomes aqui como pré-candidatos e outros que talvez ainda possam surgir, pois todos aqueles que estão filiados ao Progressista e, digamos assim, nos outros partidos também, né, têm ainda a condição, até lá, ditas convenções, de colocar seu nome à disposição. Mas nós já temos hoje a sinalização, por exemplo, do nosso companheiro Giovanni, né, que trabalhou por muitos anos na saúde, a Dileta, mais uma vez, o Alberto Schwank, a Gismari, o Zalo, o empresário Sadi Bíncio, a Letícia Brinstro, porque também estava trabalhando na saúde, já foi candidata, inclusive, na última pleito, o Canja, mais uma vez, a nossa amiga Idelce Henques, o Paulão da oficina ali da Progresso, a maioria conhece ele, o doutor Augusto Dias de Oliveira, né, uma satisfação, retornando a nossa equipe. José Augusto. Isso, José Augusto Dias de Oliveira. O Lucas Benini, um jovem aí que se coloca à disposição, o nosso amigo Oldemar Schenck, muitos não o conhecem, é o porquinho lá mora hoje na Coabi, a Marli Bicho, né, também, o Diego Boto, o Jefinho Bauer, né, um jovem também que se coloca, o Luiz Carlos Rotter, até esse momento também está, o Marcelo Antônio Delay também já teve uma experiência como pré-candidato, acredito, há 8, 12 anos atrás, o nosso amigo Pedro Chaves, e nós temos aí também o Formigão, o polêmico, né, o Hélio Noylan lá da General Osório, né, que tem um espaço de estacionamento. São pessoas que estão dentro do nosso partido e que já colocaram, digamos assim, a sua pré-intenção de daqui um pouco participar aí como opções, né? Então, além de nós aí que estamos, nós temos o nosso vice-presidente Rogério, que também sempre coloca e digamos assim, se coloca à disposição numa eventualidade de composições, né? Então, nós temos a alegria, inclusive, aproveitando esse espaço, né? Talvez muitos companheiros, filiados, simpatizantes estejam nos ouvindo, e nós também teremos um encontro nessa sexta-feira à tardinha, lá no Clube Divertido, uma reunião interna do nosso Partido Progressista. Presidente Carlos, agora como presidente do partido, né, eu queria que o senhor fizesse uma análise de como está a bancada dos vereadores do Progressistas dentro da Câmara, né, qual é o nível de diálogo e de harmonia que o Zalo, a Dileta e a Gesmari, que são os 3 progressistas hoje na Câmara, estão tendo. Como é que está esse cenário? Na verdade, existiu algumas situações, digamos assim, de atritos, né? E isso eu vejo que, para se crescer, é importante que exista a divergência de ideias, mas temos que ter a capacidade, em algum momento, nós podemos nos aproximar e, de forma unida, a gente, digamos assim, enfrentar aquilo que nós precisamos realmente tomar como decisão. Mas todos eles são de extrema confiança da executiva, né? Todos eles têm o seu espectro de atuação, né? Porque isso é importante, né? Assim como nós temos também os suplentes, né? Que muitos deles acabaram auxiliando na própria administração, né? Do Abel e do nosso saudoso Mário Pedersen, né? E sabemos que realmente existem algumas dificuldades em alguns momentos, mas no todo a gente sabe que na hora de nós realmente enfrentarmos o processo, enfim, de nós, mais uma vez, querer trazer uma perspectiva muito positiva para a sociedade, nós precisamos, sim, aparar essas arestas e estarmos todos unidos, né, e fortalecidos para, digamos assim, suportar essa caminhada que sempre é muito árdua, né, muito propositiva, né, e que realmente vai querer, mais uma vez, aí, participar e enaltecer principalmente as potencialidades que nós temos em Birubá, né, onde o poder público precisa ser um motivador, um entusiasta, né, criar uma vibração onde todos os setores vivos da sociedade, né, tanto o comércio como os serviços, a própria indústria e o nosso sistema cooperativo, todos possam aí, com muita firmeza, aí, contribuir para que Birubá realmente sempre seja esse modelo a ser seguido, né? Porque nós, inclusive, temos um título de município modelo do Rio Grande do Sul, né? Então, isso é importante aí para que a gente possa aí, realmente aparar essas arestas, né? E reconhecer que
que com diálogo, com rodas de conversa, nós podemos perceber que todos são indispensáveis para que Ibirubá realmente possa crescer mais. Só antes, Cristiano, eu preciso finalizar essa leitura, né, do Poder Legislativo e agora do Executivo, pedindo para o presidente Carlos quem são os secretários que estão hoje no governo, que são do Progressistas. Olha, nós temos e sempre tivemos aí, e reconhecemos isso de forma muito intensa, né? Nós tivemos aí sempre o reconhecimento e admiração por parte, inclusive, do prefeito Abel. Embora sendo republicanos, nós sempre tivemos aí em torno de 3, 4 secretarias, como é o caso de hoje, né? Nós temos a secretária Carlota, que está na Fazenda, o Paulinho Vô, que está na Administração e Planejamento, temos a secretária Vanessa Schwanker-Belato, né, que é a nossa secretária de Educação hoje, e também a Antoninha, né, que nós buscamos aí, com o consentimento do prefeito Abel, que está hoje à testa da Secretaria da Saúde, embora ela tem alguma vinculação com o PRB, mas nós tínhamos, e isso o próprio prefeito Abel nos colocou, de que nós poderíamos aí buscar alguém que se identificasse e que teria condições plenas de desempenhar essa função como secretário da Saúde, e nós, como executivo do partido, conseguimos aí, então, o ingresso da Antoninha como secretária, e realmente, para mim, é uma satisfação. Eu acho que nós crescemos ainda mais, né, porque sabemos do belo trabalho digamos que o Giovanni também desenvolveu lá, né, sempre na sua trajetória, mas hoje estamos muito felizes com a Antoninha, a Carlota, a Vanessa e também o Paulinho Wolff. São estratégicos esses postos, né? A Antoninha e a Vanessa gerenciam os 2 maiores orçamentos, né? Saúde e educação. Sim. O Paulinho, que está hoje na Administração e Planejamento, isso, né? Isso. Que é a secretaria que é um guarda-chuva para as outras, e a Carlota na Fazenda, que conhece e sabe todo o fluxo financeiro do município. Então, praticamente está no coração da gestão hoje o Progressistas, né? Felizmente, né, nós temos esses companheiros que, dentro das suas qualificações, enfim, né, têm aí a capacidade e principalmente a confiança do Abel como prefeito, né? Então, portanto, eles têm uma harmonia dentro do trabalho, né? O Paulinho, assim, tem realmente essa ligação muito próxima com o gabinete, né? Já visto a questão da administração e planejamento. Então, estamos muito felizes e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade, eu sempre digo, né? Porque alguns cenários que a gente observou, principalmente durante este ano, né? Digamos assim, de dissidência, afastamento, de pessoas, digamos assim, um pouco frustradas, né? Não é o cenário que nós compartilhamos, porque em 2020 nós assumimos um compromisso com a sociedade que nós até final de 2024 estaríamos no governo e fazendo o possível e daqui um pouco até algo do impossível para que nós possamos realmente, digamos assim, não frustrar aquelas pessoas que confiaram o voto na nossa coligação, e, portanto, nós temos essa responsabilidade como agremiação partidária contribuir até no final de 2024, nesse primeiro momento, com a administração pública e sempre tentando fazer aquilo que a sociedade nos solicita e nos pede. Carlos, a última eleição que o senhor disputou foi em 2012, né? Como prefeito, né? Isso. E de lá para cá, o que o senhor acha que hoje é um desafio trazer de uma forma diferente para uma disputa eleitoral? A gente sabe que a forma, inclusive, como a política tem sido executada no último período, e aí não falando só a nível municipal, mas também todo o entorno que envolve, né, a ciência política, né? Hoje tem que ter um outro tato, um outro jeito, tem que reaprender o jeito de fazer campanha, o jeito de dialogar, de negociar, por conta de todas essas questões e principalmente por conta da polarização. O senhor trouxe aqui, por exemplo, a questão do companheirismo que sempre houve, né, do Partido dos Trabalhadores na gestão do Frentão, mas sempre tem aquela cobrança que vem principalmente dos partidos mais aliados aí ao Bolsonaro, né, a essa disputa nacional, de que o PT está fazendo dentro do governo do Frentão, né? Como é que o senhor tem tido esse tato assim para colocar que discutir Ibirubá é muito mais importante nesse momento do que essas polarizações que nem sempre contribuem, né, para o desenvolvimento, né?
Cristiano, é um assunto que é bastante recorrente, né? E se acirrou ainda mais no último pleito nacional, né? Mas eu, particularmente, né, só para compreender, a gente também está dentro desse cenário, né? Sim. Eu, por tradição, eu sou do PDS, hoje estou no Progressistas. O meu partido, historicamente, é um partido de centro-direita, certo? Esse é o comportamento, digamos assim, mas isso não impediu, por exemplo, Progressistas, em algum momento, inclusive, a nível federal, né, ancorando o projeto dos trabalhadores, no caso em Brasília, e que teve momentos, e isso é inegável, né, para a sociedade, momentos, digamos assim, muito propositivos, muito, inclusive, positivos, né? É lógico que depois caiu demais, né? Houve essas situações de desconforto, né, onde equívocos muito graves, né, foram apontados. Mas hoje, para o cenário de Birubá, com muita naturalidade e tranquilidade, eu percebo que eu coloquei já em alguns momentos, é uma eleição comunitária, onde nós praticamente aqui temos que ter a capacidade, embora cada um tenha o seu pensamento, a sua ideologia, e os extremismos, acredito que não contribuem muito para que nós possamos atingir aquilo que nós precisamos ainda para que Birubá realmente possa, sempre nós, ter mais orgulho ainda da nossa terra da Pitangueira. Então, nesse cenário, a gente se coloca à disposição e nós se despimos por diversos momentos e conversamos praticamente com todas as correntes partidárias em Birubá. E acredito que é de extrema importância nós observar as virtudes e as qualidades de pessoas que daqui um pouco, por mais que eu tenha esse viés de direita, pessoas de esquerda ou, enfim, outras, têm realmente para contribuir dentro de um projeto onde nós queremos, sim, o bem comum e o bem-estar do nosso povo. Onde, eu digo mais uma vez, que os nossos jovens, né, os nossos filhos, os nossos netos possam todos, daqui um pouco, continuar em Birubá, fortalecer a sua condição de vida, formar suas famílias e que nós juntos aí possamos fazer realmente a terra da Pitangueira realmente muito forte. Mas é um desafio, né, muito grande. Eu vejo que realmente, como o senhor colocou, em 2012 a gente foi candidato, né? E tradicionalmente existia um processo muito lógico na política de Birubá, onde nós éramos situação e nós conhecíamos quem seria a oposição. Lógico que nós tivemos dissidências por diversos momentos da nossa equipe, né? Nós tivemos um momento em que o Democratas teve aí uma grande dissidência e por isso que hoje o próprio Abel e o PRB estão a comando do município de Birubá. Essa caminhada, grande parte da comunidade recorda e sabe como foi, né? E hoje nós tivemos mais algumas dissidências e por mais que nós se identificamos em algum momento e sempre tivemos essa caminhada, digamos, mais centro-direita, nós não tivemos, assim, digamos assim, uma procura por parte desses que, de certa forma, se colocam como liberais, né? O próprio PL, digamos assim, que começou com um projeto bastante, digamos, de extremidade. Eu vi alguns momentos de intolerância, inclusive, na questão de poder, aí, a aproximação de outras correntes partidárias. Principalmente nós que estamos na situação. E eu particularmente, tenho orgulho de estar na situação, né? Eu me sinto muito confortável, né? Mas com muita maturidade também e sensibilidade, eu preciso compreender que nós ainda precisamos aprimorar, né? Como eu já coloquei antes, e daqui um pouco outros partidos vêm com essa ideia, podem contribuir, e a gente vê a manifestação da sociedade. Você bem claro e objetivo, a comunidade ainda não quer mudança. Muitos falam em mudança. A comunidade não quer. Ela quer uma inovação, ela quer algo diferente, mais, digamos assim, com maior decisão, com maior objetivo, com concretude, né? E eu, particularmente, me coloco, mais uma vez, nesse cenário, inclusive hoje como pré-candidato, né, na majoritária. Eu dizia já que nós teremos desafios importantes, onde toda a sociedade vai ser chamada, né? Porque se nós avançamos muito na questão da infraestrutura, tanto urbana, como suporte aos grandes empreendimentos, né, nós criamos uma deficiência. Daqui um pouco nós precisamos retomar um trabalho mais intenso, principalmente para a área rural do nosso município, né? Nós precisamos fazer
realmente um trabalho muito forte na estruturação das nossas equipes, né? Fazer um trabalho de excelência, definitivo. Se o Frentão foi aquele que se desafiou a levar calçamento para o interior, porque antes disso não havia calçamento no interior, a comunidade sabe disso, nós tínhamos quase 50% das famílias no interior sem o conforto, sem a qualidade de vida de ter a água potável dentro das suas residências. Isso tudo o Frentão fez. Então, nós tivemos o nosso trabalho e isso tudo faz com que nós precisamos avançar, principalmente no campo de levar asfalto, levar, talvez, condições de paviesse, drenagem pluvial, porque existe, e esse momento a gente conviveu com muitas erosões, haja visto o grande volume de chuvas, né? E na área urbana, eu penso que um dos projetos que nós vamos ter que ir amadurecendo ainda mais, na minha visão, nós precisamos criar essa sustentabilidade que tanto é falada em concretude. E isso passa por, daqui um pouco, e é um sonho que eu tenho, e a gente vai colocar isso para a equipe toda, que é nós criar um grande parque aí de preservação, eu acho que hoje, felizmente ainda não temos edificações dentro daquela área que todos conhecem, né? Que é uma área praticamente que está hoje sem nenhum impacto humano, né? Desde a sua, digamos assim, que é o Potreiro do Gabi, né? Podemos encontrar outras áreas. Outro dia alguém me colocou, olha, nós temos uma área aqui no fundo da Progresso, né? Onde são diversas propriedades, lá quem sabe onde passa o riacho lá, são algumas propriedades que também tem um ambiente assim que poderia talvez ser construído aí um espaço bem positivo em termos de parque, né? Para a comunidade usufruir. Para isso, lógico, nós precisamos reconhecer que são propriedades privadas, o município tem que buscar recursos ou disponibilizar o orçamento próprio para que a gente possa fortalecer isso. Carlos, Oi. Tem alguma definição ainda a acontecer na sua visão, no seu pensamento, dentro daquilo que você está planejando, ou as coisas estão definidas e é só realmente anunciar oficialmente agora, tanto do lado do Frentão quanto do lado da oposição? Você acredita em mudanças ainda do cenário que se apresenta? Olha, eu não posso aqui dizer que está definido, né? Eu acho que ainda existe passo de algumas movimentações, né? Nós temos a solidez de colocar que nós e os republicanos já estamos alinhados, né? Inclusive, os nomes não mudam. Dificilmente. Carlos né? e Alberi. Porque a gente também não pode dizer que... porque acontece muita coisa na vida, né? A gente até não tem certeza do dia de amanhã o que pode acontecer com a gente, ou enfim. Mas realmente hoje nós estamos muito alinhados, né, com a composição. Eu como pré-candidato a prefeito e o Alberi, eu vi num cenário assim bem pacífico dentro do Republicanos, né, como indicação a vice, né? Então isso praticamente está solidificado, né? Mas sim, pode eventualmente com aproximação de algumas outras correntes partidárias, haver alguma movimentação, mas acho muito difícil. E no cenário adverso, no caso, né, eu vejo que o PL e o MDB, enfim, praticamente bateram um martelo também, pelas informações que eu tenho, né, que hoje o PL vai indicar a cabeça de chapa, e me parece que a Jaque está bem à frente dos demais, né? E no MDB, o Silvestre, acredito que aí vai fazer a composição. Mas tudo isso são pré-candidaturas, né? Isso tem que ficar muito claro. E aí temos ainda, dentro desse cenário, a felicidade que nós tivemos, né? Que tradicionalmente o PDT, né, sempre foi oposição, nós tivemos a felicidade de ter algumas rodas de diálogo, de conversa, né? Onde eles também, parece-me, num primeiro momento, que se identificam mais com a nossa forma de trânsito, a nossa forma de ação, né, que é uma ação onde, por mais que alguns resistam, né, nós sempre deixamos a oportunidade das pessoas realmente se projetar, ocupar os espaços e aí na frente, quem sabe, representar o município de forma muito positiva. Então, é isso que nós trabalhamos, né, mas isso... se vier, vai ser muito positivo, não só para a nossa equipe, mas para o nosso município. Tenho certeza disso, porque percebo que o PDT, né, está num crescente, né, numa renovação. Eu falei até na questão de uma renovação com jovens, isso é muito importante, né, porque
Eu, em algum momento também, quando fui a primeira vez vereador, com 21 anos, eu era um jovem, não conhecia quase que nada do sistema político, da forma como se conduzia, digamos assim, uma estrutura pública. Então, eu fico feliz, né, de ao menos o nosso time ser lembrado pelo PDT, né, quanto à questão do cenário num todo, e tenho a certeza que, se porventura eles tomar uma decisão se inclinando a apoiar a nossa equipe, nós seremos, digamos assim, muito felizes e, ao mesmo tempo, teremos muita resolução positiva para toda a nossa sociedade de Birubá. Carlos, o senhor fala dessa questão da definição. Eu acabei de receber aqui um link no nosso grupo do jornalismo aqui, que a vereadora Dileta postou agora há pouco um vídeo, né, se lançando como pré-candidata a prefeita, né? Ela já tinha feito esse movimento na tribuna, né? Sim. E agora dá uma, digamos assim, uma publicizada nisso, né, na rede social aí e tal. Como é que constrói esse diálogo? Porque ela é uma afiliada do Progressistas também, né? Uma vereadora e tal, né? Como que está essa construção interna dentro do Progressistas? Olha, Cristiano, dentro do sistema democrático, né, eu vejo isso com muita naturalidade e de pleno direito por parte da vereadora Dileta, né, de se colocar também como uma pré-candidata. Mas isso tudo com muito diálogo, né, com observação, inclusive, de números, daqui um pouco, né? E eu tenho a certeza, né, conhecendo a vereadora Dileta, ela sempre esteve aí também para contribuir com o projeto da nossa equipe no governo municipal e, ao mesmo tempo, digamos assim, tentando sempre enaltecer a questão do Progressistas. E quanto à questão da pré-candidatura dela, internamente nós estaremos e teremos a serenidade de dialogar, e se porventura houver, digamos assim, a colocação, inclusive, num processo de convenções, tudo isso vai ser decidido, né, e definido através da maioria, e é assim mesmo que precisa ser, porque o processo democrático, e principalmente onde a gente sempre teve por tese, dá oportunidade de que novas pessoas ou novas lideranças possam surgir e, ao mesmo tempo, também demonstrar para a sociedade, na sua plenitude, das suas condições e principalmente as suas virtudes para, digamos assim, representar a sociedade. Então, para mim, isto é com muita serenidade e tranquilidade, eu recebo isso, e é importante, né? Porque nós precisamos ter essa capacidade de saber que nós, acima de tudo, nós somos, digamos assim, servidores da sociedade, né? E para isso que a gente vai, digamos assim, se colocar à disposição. Entrando na questão das propostas, que o senhor já trouxe alguns elementos aqui, né? E a gente tem conversado com todo mundo, e é meio que se tem um assunto que é acordo, né, entre situação e oposição, é o grande desafio que a gente tem, Carlos, com a questão habitacional, né? Porque Ibirubá, ela deu um boom, assim, no sentido de desenvolvimento nos últimos anos, assim, algo extraordinário que é reconhecido, vem lideranças de outros municípios aqui e dizem isso de alto e bom tom, né? Que Ibirubá, se tivesse mais algumas ações aqui, deixaria Cruz Alta como município maior aqui, porque tem muito para expandir, né? Mas aí a gente olha a nossa área do município aqui e a gente não consegue enxergar, assim, qual seria a região da cidade, né, que a gente poderia apostar, por exemplo, num projeto habitacional mais popular, né, que pudesse, porque hoje talvez o grande problema seja esses trabalhadores que não têm uma renda muito elevada, que tem ali até os seus R$2.500 reais de renda e que não conseguem se enquadrar nesses loteamentos que agora estão sendo colocados, né, então que precisa ter aí talvez até uma parceria público-privada para que conseguisse dar conta de avançar nesse aspecto, né? Como é que o senhor pensa, como pré-candidato, em trazer esse debate para a sociedade? Primeiro que nós precisamos aqui ter muita serenidade, né? Não em defesa do nosso time, mas reconhecer que realmente esse gargalo existe. Mas, de outra parte, né, precisamos aqui dar uma refrescada na nossa memória, né? Porque Carlos e Rogério, depois de quase 60 anos, compraram novas áreas para fazer projetos habitacionais, né? Na época, nós adquirimos, né, e nós tivemos aqui, precisamos registrar, inclusive nos meios de comunicação, a sensibilidade que a família Nicolotti, na Hermani, né, através
não lembro o primeiro nome dele, mas o seu Candoca teve, e onde nós adquirimos uma área e conseguimos encontrar dentro daquilo que naquele momento se colocava à disposição, uma oportunidade para os trabalhadores, se não me falha a memória, de 3 a 5 salários mínimos como renda familiar. E hoje, o Hermani 2, onde são 72 lotes, né? É algo maravilhoso de se ver, enche os olhos da gente, né? Fomos em busca disso, né? Viabilizamos aí. O município colocou toda a infraestrutura e pôde, sim, naquele momento, colocar os lotes a um preço mínimo, aí, em torno de R$15 mil, onde cada um hoje tem a sua casa própria, e muitos que pagavam aluguel, hoje pagam talvez a metade do que pagavam de aluguel e pagam sua parcela, digamos assim, do financiamento da habitação que fizeram em parceria com a Caixa Econômica Federal. No outro momento, aí que se criou esse fundo, né, com esse recurso, e o Abel já adquiriu 2 áreas. Nós temos uma na 506 e a outra que está em fase de implantação também, praticamente os mesmos modelos da Hermani 2, lá no bairro Floresta. Mas antes disso, é importante nós frisarmos que nós construímos 51 casas no alto do bairro Floresta enquanto prefeito dos 8 anos, certo? E adquirimos esses 72 lotes na Hermani. Então nós avançamos bastante na área de habitação. E quando nós vemos esses desastres ambientais acontecendo, né, e aqui eu deixo aqui o registro da equipe de projeto que nós tínhamos na prefeitura, que ficava sempre monitorando todas as formas de projetos que aconteciam a nível de Brasília, dos ministérios, quando nós, em dado momento, observamos um projeto dentro do Ministério das Cidades, quanto era a questão de deslocamento e reassentamento de famílias que corriam, digamos assim, em áreas vulneráveis com possibilidade de desmoronamento ou inundação, que foi o caso de um projeto em que nós realocamos 19 famílias do bairro Chácara, né, próximo ao Arroio Pulador ali, e também na encosta ali, né, lá no alto do bairro Floresta. Né? Foi um trabalho que nós buscamos esse recurso a fundo perdido no Ministério das Cidades. Recordo muito bem, eu e a colaboradora Gabriela, né, que até hoje trabalha, né, trabalha dentro do setor de projetos. Nós tivemos que ir lá no Ministério da Cidade, em dado momento, fazer a apresentação do projeto, as argumentações de que isso realmente seria necessário para Ibirubá, né? E após isso aí, toda a Secretaria de Habitação aí trabalhou incansavelmente com os profissionais na questão, digamos assim, de convencimento daquelas famílias, que seria muito importante, e onde hoje essas áreas, esses lotes, né, estão todos eles reflorestados, né, onde não permite mais, digamos assim, novas famílias, ou enfim, acabar edificando algo lá para suas residências. Então, nós avançamos bastante em habitação. E nós tínhamos um projeto anterior em que nós fizemos 25 casas e também uma emenda parlamentar que nos deu a condição de fazer mais 7 casas, né, aí sim para famílias com, digamos assim, com maior dificuldade, mais vulnerabilidade. Mas reconheço, e é um propósito nosso, sim, eu conversei já, digamos, com as pessoas que estão mais próximas, sim, de avançar muito mais, né? E principalmente para essas famílias que têm essa, digamos, essa vulnerabilidade social ainda mais agravada, né? E aí precisamos buscar incansavelmente recursos a nível federal e disponibilizar daqui um pouco no nosso próprio orçamento um loteamento onde o município coloca à disposição, além do lote, também a edificação da residência, onde, digamos assim, de forma bastante alongada, a família vá, sim, ter que contribuir e fazer algum tipo, digamos assim, de encontro de custo para o município, né? Então, isso é um projeto nosso e eu não tenho dificuldade de colocar que dentro da minha caminhada, da minha proximidade com a sociedade, eu encontro uma outra situação também que é muito importante e me parece que nós vamos, e já está de forma, digamos, bem consciente, bem matura dentro do nosso time, é a questão de nós criar um bolsa-reforma para essas pessoas que têm somente uma residência e que precisam daqui um pouco, alguma adequação, aumento de algum espaço à família, né? E onde nós precisamos, através da Secretaria, com o apoio do Conselho Municipal de Habitação, né, Cristiano e Andrei, né, um bolsa-reforma para essas famílias aí que têm dificuldade daqui um pouco em aprimorar e melhorar o seu ambiente de convívio, ou seja, na sua residência, né? Isso, claro, famílias que daqui um pouco estão dentro do CAD único, enfim, né, que possam aí,
de forma subsidiada ou a fundo perdido, nós conseguirmos aí um projeto aí para auxiliar essas famílias também, ter daqui um pouco um maior conforto e bem-estar nas suas residências. O projeto, né, do Frentão, e não sei se vai seguir esse nome, Carlos, também poderia nos ajudar a compreender aí quais serão as nomenclaturas possíveis para um novo rearranjo de partidos, né? Se vai continuar sendo Frentão ou se vocês já trabalham com outra identidade. O projeto está pronto, o projeto vai ser colocado para a população, né, de forma transparente. Como que vocês pretendem entregar essa informação? Olha, Andrei, isso é uma construção gradativa. A gente, quando está se colocando à disposição, a gente começa a observar alguns gargalos e aí a gente percebe. Mas pronto não está, né? Nós temos, inclusive, aí muito que trabalhar ainda para a gente criar realmente, digamos, algumas diretrizes, né, mestras da nossa atuação no próximo momento, né? Onde, mais uma vez, a gente sempre precisa ter a capacidade de pensar, digamos, ideias muito positivas e propositivas, né? Eu acredito que tem algumas agremiações partidárias, todas elas vão ser muito importantes, além de nós conversar com as forças vivas e a liderança da comunidade, que podem sim contribuir para que nós façamos um plano de trabalho, ou seja, nós apresentamos aquilo ao qual nós vamos nos comprometer para esse próximo período na administração, de efetivamente tentar viabilizar. Mas isso não nos impede de, durante o nosso trabalho, nós percebermos outras ações que são muito necessárias. Eu vejo, por exemplo, me parece que é pela facilidade que a gente tem de caminhar, conviver na comunidade. Nós temos no bairro Jardim um ginásio, né? Foi feito aquele espaço maravilhoso na praça, né? Mas nós temos um ginásio ao lado da creche, que quando o prefeito eu consegui concluir aquilo que estava projetado, que é o ginásio de esportes, mas naquele momento já a gente fez um projeto, digamos assim, de ampliação, onde comportava a situação de um espaço de serviço, a questão de banheiros, a questão, digamos assim, de uma estrutura que pudesse oferecer, inclusive, a possibilidade de fazer eventos lá. É uma carência que até hoje está, né? E até conversando com liderança daquele bairro, né? Nós precisamos trabalhar com muita celeridade para criar um ambiente de plenitude de utilização daquele espaço, né, que o município despendeu bastante recursos, né, além do grande ginásio de esportes, né, que possa atender o bairro Hermani, né. Na época, nós tivemos já... recordo quando estava quase que finalizando o governo lá em 2016, né, eu tive com o presidente lá do bairro, inclusive colocamos dentro do plurianual, que era o projeto para os próximos 4 anos, a necessidade de edificação de um ginásio de esportes lá para aquela comunidade. E é uma região que está crescendo muito hoje, né? A olhos vistos, a gente percebe lá que nós vamos ter aí, digamos assim, o aumento da população do distrito Hermani muito, muito grande. Hoje nós temos, inclusive, a área do Dyer lá, que teve uma parceria do governo do estado, cedeu para o município, e aonde provavelmente nós vamos ter que fazer algumas edificações pontuais, né, para suprir alguns gargalos aí, né? Eu fico muito feliz quando eu percebo que hoje muitos talvez não conseguem ou não querem reconhecer, quando nós temos no bairro Jardim, por exemplo, um posto de saúde, Andrei, quando nós chegamos não havia nenhuma estrutura de saúde atendendo aquele bairro. Hoje nós temos um posto de saúde com médico todo dia atendendo lá, né? Onde nós buscamos recursos, colocamos recursos próprios do município naquela oportunidade para edificarmos, criamos o ESF Jardim, assim como no bairro Hermani, onde a gente ampliou muito aquele espaço. Naquele momento nós tivemos o apoio, inclusive, do hoje deputado federal Pedro Westphalen, para que a gente pudesse ampliar e também dar a oportunidade de um atendimento presencial de médico todo dia, através dos ISF. Assim como nós fizemos também, nós temos o ISF Rural, né, que é denominado, que está lá em Alfredo Brenner, né, onde também nós temos atendimento do médico. Então nós avançamos muito em praticamente todos os setores, além das grandes avanços que nós tivemos também na área da educação, né? Via outro dia a nossa secretária Vanessa colocando que ainda existe uma lista de espera das crianças quanto à questão do acesso às creches, né? Eu até compartilhei e conversei, inclusive, com a estrutura, né? Porque eu imagino que, embora seja uma dinâmica
digamos, muito transparente para as famílias que precisam, nós não podemos conviver com lista de espera, né? Nós precisamos ter a capacidade, e para isso nós precisamos trabalhar na ampliação ou modernização dos espaços para que todas as famílias e todas as crianças, no momento que precisarem do espaço de uma creche, tenha sim o espaço para que elas possam deixar aí, digamos assim, sob cuidados muito positivos, e aí vem também a capacidade de a gente reconhecer as nossas auxiliares de ensino e toda a estrutura dessas EMEIs, né, que trabalham aí com as crianças enquanto a família, né, enquanto o marido, a esposa e às vezes os filhos de maior idade estão aí contribuindo na geração de renda, né, dentro do nosso município, projetando assim, nesse conjunto todo, né, para fazer só um apanhado daquilo que nós conseguimos durante esses anos, não sozinhos, com todo o time, né, e principalmente com a compreensão e o apoio da sociedade para que nós pudéssemos realmente, digamos assim, atacar gargalos que nós encontramos quando chegamos na estrutura pública municipal. Frentão, segue Frentão? Olha, Muda nome? Eu acredito que, num primeiro momento, é algo que já tem uma marca, mas eu imagino, e como digo, assim, nessa inovação, quem sabe, eu acredito que nós podemos aí, na plenitude, aí, discutir talvez até uma nova nomenclatura aí para o nosso projeto, né? Porque a gente precisa reconhecer, né, que precisamos avançar, e para isso nós queremos convidar toda a sociedade, né, para que ela se aproxime do nosso projeto, se intere daquilo que nós queremos colocar à disposição. Outro dia, conversando com o próprio secretário Barbosa, da Indústria e Comércio, né, passa meio despercebido, mas nós tínhamos uma visão e uma capacidade muito forte de conversar com as lideranças, compreender os setores. Um projeto, até outro dia, eu desafiei, como está esse projeto? Quando nós estávamos, nós tínhamos bolsa auxílio de locação para novos empreendedores. Né? Algo que comentei com ele, não, pois hoje não temos ninguém. Eu disse, aí nós estamos pecando, nós precisamos fortalecer novos empreendedores. Nós pagávamos 50% do aluguel para novas indústrias, novos projetos industriais em Birubá, por 12 meses e, inclusive, com a possibilidade de renovação para mais 12 meses. Então, isso, hoje, algo que eu sempre fico muito feliz quando vejo a família Reicher com a sua usinagem, né? Foi um dos projetos que nós pudemos apoiar por 24 meses o município, né? Através de projeto, né? Aprovado pela Câmara, com a participação do Conselho de Desenvolvimento, né? Direcionando os recursos, além de outras empresas que também tiveram esse apoio, né, onde o município apoiou num momento inicial, né, e hoje a empresa conseguiu se projetar, hoje caminha com suas próprias pernas, dá oportunidade de emprego a muitas famílias, né, e assim, tantos outros que a gente pôde auxiliar, mas em algum momento tem os momentos sazonais e nem tudo, às vezes, dá certo, né, mas que nós tínhamos um projeto que eu acho que é de extrema importância para que, às vezes, a criatividade e a capacidade da pessoa está aí, mas tem dificuldade, sim, para entrar nesse cenário industrial, nesse cenário aí de se desafiar, encontrar um viés aí para, digamos assim, um crescimento da sua estrutura, mas ao menos da oportunidade de emprego. E aí nós tínhamos esse projeto maravilhoso que nós precisamos repensar. Veja a nossa área industrial definida com a sua estrutura. Imagino que nós precisamos aí. Nós temos o nosso berçário industrial, nós podemos ocupar a nossa área industrial aí com a busca de recursos, e eu tenho isso presente dentro de mim, e já compartilhei com os companheiros, né, como pré-candidato, vislumbra a necessidade do município criar uma estrutura própria de pavilhões e edificações, onde daqui um pouco, ao invés de nós disponibilizar o auxílio aluguel, nós podemos, inclusive, disponibilizar, conforme é o berçário industrial, um auxílio espaço para um futuro empreendedor, por algum período, possa ali desenvolver o seu trabalho e se projetar logo ali à frente num espaço próprio. O senhor trouxe aqui a reflexão, diálogos com o secretário Luiz Barbosa, e a gente acompanhou aí esse último período
uma dedicação ali que a equipe da Secretaria tem colocado de trazer o tema da inovação para reflexão dentro da indústria e comércio, né? E quando a gente fala em inovação e tecnologia, a gente sabe que Birubá dá aula disso na nossa indústria aqui, né? Que produz equipamentos aqui para o mundo inteiro que nascem aqui, né? Na 223 e aqui em Birubá, né? E a gente fica perguntando assim, se esse tema ele também não contribui para que a gente avance mais nessa questão da geração de emprego e de uma coisa chamada economia criativa, né? A gente tem desafiado aqui, Carlos, os pré-candidatos que vêm aqui, que a gente sabe que todos eles vêm de uma geração que faz política há muito tempo, né? E que essa nova geração que está aí, ela não está muito, digamos assim, ligada, né, nesse método tradicional da política, né? Que se os candidatos e as candidaturas não apresentarem algo inovador de verdade para que conecte com essa nova geração, e nós temos aqui o Instituto Federal de Tecnologia que dá também muito exemplo, nós temos escolas aqui que são premiadas e Olimpíadas de Matemática, de tudo mais. Como é que dá essa virada de chave, Carlos, assim, para que a gente consiga comprometer essa moçada mais nova, né, que hoje está mais no celular, está mais na tecnologia, a pensar também que ela pode contribuir com o desenvolvimento da cidade, com esse novo momento que Birubá pode vivenciar a partir de 2024? Muito bem colocado, Cristiano. É um desafio muito grande, né? Quando o senhor fala de políticos que estão há muito tempo, também me incluo nisso, embora um jovem de 54 anos como eu, né? A gente precisa, mas é natural, né? A gente precisa perceber que para isso nós precisamos atrair o jovem, né? Que é um desafio muito grande. Hoje eles digamos assim, estão numa vibe muito intensa, né? Onde o virtual, o online pulsa com intensidade, mas precisamos realmente perceber que esses jovens são muito importantes através, digamos assim, da sua capacidade, das suas ideias e da sua percepção de algo diferente que possa realmente fazer com que eles também se sintam fortalecidos e, ao mesmo tempo, agraciados com o projeto público, né? Eu digo que, inclusive, busquei alguns jovens nas novas filiações, né? Mas é um desafio bastante grande, né? Mas percebo que nós precisamos criar um ambiente, algum espaço, onde o jovem possa realmente, digamos, se fortalecer na questão de permanecer em Birubá, a questão do desenvolvimento pleno, as nossas indústrias, inclusive, têm capacidade de ampliação. Nós hoje temos problema de mão de obra, né, André? Isso é público e notório. Se nós formos, digamos assim, hoje que teve essa catástrofe, não é oportunismo, mas em outros momentos nós conseguimos atrair grandes empreendedores para Ibirubá. Quem sabe nós poderíamos hoje buscar algo bem interessante para nós, né, em termos de um novo empreendimento, mas vai esbarar na questão da mão de obra, né, porque aí vai ter uma competição ainda maior, digamos, entre os empreendedores na questão de trazer o servidor, o colaborador para a sua empresa. E os jovens, naturalmente, precisam de espaço, precisam ter condições de realmente participar efetivamente e de forma, digamos assim, que eles tenham um espaço, um fórum, digamos assim, para trazer as suas ideias e que nós tenhamos aí, construir a harmonia. Até outro dia, caminhando, né, e conversando com alguns empreendedores, algumas pessoas, alguns desconfortáveis. Haja visto a grande movimentação de jovens, às vezes, final de semana, Andrei, a gente precisa ter a capacidade de visualizar tudo isso, né? Que acabam, às vezes, no centro da cidade, né? Já teve momentos um pouco mais difíceis, mas que daqui um pouco cria, digamos, um atrito, um desconforto entre as pessoas que daqui um pouco moram próximos, enfim, e que os jovens, com toda a sua energia, a sua vibração, e nós já fomos jovens, né, e sabemos como é isso, né? Acabam aí, às vezes, inclusive, digamos assim, ficando bastante tempo na rua, que talvez aí algumas pessoas não compreendam. Então, isso, dentro de um diálogo harmonioso, né, com muita, digamos, solidez, nós possamos aí amenizar esses impactos aí, daqui um pouco até de, digamos, de controvérsias aí quanto à questão disso. Mas fico feliz, realmente, de poder, mais uma vez, num primeiro momento, ser lembrado pela nossa equipe, né? Porque eu digo assim que sozinho a gente não consegue, né? E jamais é um intuito de a gente, digamos assim, ser algo isolado, né? E nós, por isso que nós estamos sempre dentro de um time, e todas as ações, todos os feitos que nós viabilizamos
foi graças à nossa aproximação, à nossa capacidade de entendimento e convergência do nosso time, né? Mas sempre alicerçado por esse patrimônio maravilhoso que nós temos, que é a nossa sociedade Ibirubá, né? Na sua diversidade, na sua consolidação de forças, realmente o município precisa ser algo que traga, como digo mais uma vez, muito entusiasmo, vibração e otimismo, né? Porque com isso nós vamos cada vez mais encontrando aquilo que nós precisamos, né? Que é um local maravilhoso para se viver, e eu acredito ainda sempre, né? Não é porque a gente é bairrista, mas eu amo essa terra, né? E quero que todos possam aí ter a sua vida na plenitude aqui em Ibirubá, né? E então eu fico realmente muito grato mais uma vez. Sabemos do desafio e o compromisso que assumimos, né? Porque não podemos frustrar a confiança daquelas pessoas que por 5 vezes nos direcionaram ao Paço Municipal e nos deram a oportunidade de fazer a diferença. E graças a Deus, por exemplo, né, só para colaborar mais uma vez, o bairro Planalto não sabia o que era asfalto, antes de nós chegar. Bairro Jardim só tinha Avenida Brasil, também não conhecia asfalto. E hoje nós caminhamos e andamos dentro desses bairros, né, assim como outros também, né? O próprio bairro Odila é outro também, não conhecia asfalto. E hoje muitas ruas asfaltadas e dando essa condição de trânsito bem mais confortável e com muito mais, digamos, segurança, inclusive. Carlos, para finalizar aqui da minha parte, eu vou mandar os abraços para o pessoal que está nos acompanhando. A Bárbara Xavier escreve aqui: meu candidato. A Estefânia dos Reis: bom dia, grande Carlos. Esse conhece, meu candidato. Luiz Carlos Rotter também escreve aqui: meu candidato. Plínio Sturmer, manda um abraço para o Carlos. A Andréia Camera Pimentel também participa conosco. E eu vi aqui um comentário também do Artêmio Ciprandi, né? Ele está também acompanhando e deixou aqui um abraço para o Carlos e um bom dia a todos. E já pegando o gancho desse comentário do Artêmio, existia aqui em Ibirubá uma análise de que se o Frentão rachasse, aí sim a oposição conseguiria chegar ao poder. Se o Frentão se mantivesse unido, mesmo com as suas diferenças internas, seria muito difícil, né, tirar esse grupo do poder. Bom, Frentão, em tese, rachou. Algumas lideranças saíram, né, formaram aí uma nova força dentro do PL, e a gente achou naquele momento em que realmente haveria ali, né, a consolidação desta tese de que a oposição, né, estaria voltando ao poder nas próximas eleições. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que alguns quadros, por exemplo, do PSB, entre eles o Artêmio Ciprandi, o próprio Lindo de Campos, que sai do PT, vai para o PSB e depois volta, comprovam que não está totalmente fechado esse núcleo, né? Então, hoje a eleição tem, inclusive, aí o PDT se posicionando muitas vezes mais simpático ao projeto do Carlos, do Progressistas, né? Enfim, esse projeto que está hoje na situação. Olhando todo esse cenário, Carlos, e fazendo uma análise pragmática, a gente percebe que a eleição está muito equilibrada, muito equilibrada. E aí eu queria te perguntar, o que você espera dessa eleição? Qual é o preparo que você está tendo justamente para, primeiro, combater algumas teorias de que a gente vai precisar reforçar o policiamento aqui em Ibirubá, que foi falado, né, por algumas pessoas de que esse seria um cenário que a gente teria que se preparar, porque haveria aí uma eleição muito pesada, muito complicada, né, de muita rivalidade e tudo mais. A palavra do líder, daquele que se coloca como opção, qual é a sua análise frente a esse cenário que está por vir aí no município? Andrei, né, nós realmente também percebemos essa movimentação. Num primeiro momento foi, digamos assim, algo bastante substancial na questão da mudança de algumas lideranças. Mas nós nunca deixamos aquilo que nós temos, a nossa naturalidade, a nossa percepção de que nós estamos num projeto comunitário, onde todos têm vez e voz e todos são essenciais para que nós tenhamos sucesso. E, para mim, é grata satisfação, né, quando vejo o Artêmio se colocando, inclusive, como uma manifestação de apoio, e realmente conversei com ele, ele está conosco, né, vai, digamos assim,
participar desse nosso projeto, né, eu fico feliz, porque embora havia, digamos, um viés de que estariam num projeto antagônico ao nosso, né, percebo que ele talvez se identificou da nossa forma serena, amena e de muita cordialidade. E quando se fala no acirramento da eleição, é lógico que isso existe, mas precisa ficar no campo das ideias, num campo de debate, né, num enfrentamento de proposituras, né, proposições, porque eu convivo e vivo numa comunidade ordeira, inclusive circulo em todos os espaços públicos e privados da sociedade com muita naturalidade. E esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Percebo que, e gostaria, por exemplo, né, se pudesse dizer para o PDT, olha, venham conosco, vamos fazer a consolidação desse projeto, vamos defender realmente o povo na sua plenitude, né, para que o recurso público realmente possa fazer a sua essência, que é o bem comum e o bem-estar de todas as famílias de Birubá, e esse é o nosso propósito, né? Então eu vejo que, quem sabe, nós ainda podemos, nesse mês ainda, e é o nosso objetivo, de ter o advento de mais lideranças daqui um pouco, que num primeiro momento parecia muito difícil estar com nós, né? E que hoje, gradativamente, a gente percebe alguma migração, alguma manifestação, inclusive, digamos, nas pessoas civis aí. Realmente isso nos deixa muito felizes, né? Uma manifestação, olha, num primeiro momento eu imaginava que nós teríamos que realmente virar essa página, fazer uma mudança mais substancial, mas percebo da propositura de vocês, a forma como vocês colocam e se apresentam para a sociedade mais uma vez, eu vou repensar e vou continuar, sim, apoiando esse projeto que, por mais que esteja por algumas legislaturas, é um projeto que realmente faz o bem, né, que procura a felicidade, né, procura realmente a aproximação das famílias e das lideranças e, especialmente, digamos assim, fazer com que a vida de cada cidadão seja melhor. Temos dificuldades, digamos, num momento econômico não tão positivo, isso a gente precisa reconhecer, mas tudo isso vai passar, né? E nós precisamos ter esse otimismo e, principalmente, precisamos ter a gratidão no coração. E, para isso, eu deixo aqui uma mensagem também a todo o quadro de servidores do município de Birubá, né? Que nós, embora nós éramos, digamos, na época, o prefeito, nós éramos também um companheiro, um colaborador, assim como eles, para que Ibirubá realmente pudesse aí, digamos assim, atingir um grau de realização muito positivo, né? Então, fico feliz de mais uma vez poder estar aqui com você, Cristiano, com o Andrei, nessa reta final em que nós podemos expressar algo daquilo que nós projetamos, daquilo que nós ouvimos, absorvemos, né? Se em algum momento eu falei em Bolsa Reforma, é algo que muitas famílias nos colocam, né, da dificuldade, às vezes, de ter um acesso a um recurso ou conseguir viabilizar dentro da sua economia familiar, né, uma reserva para algum tipo de investimento, algum tipo de manutenção dentro das suas residências. Em cima disso, são propósitos que a gente coloca, né, na caminhada para que realmente a gente possa fazer com que aquilo que é produzido pela nossa economia, pelas forças vivas, eu sempre preciso dizer que nós estamos num lugar ímpar. Nós temos uma agricultura muito forte, muito dinâmica, contemporânea, com bastante, digamos assim, inovação, que dá muita renda. A capacidade dos nossos empreendedores, digamos assim, aqui fica o meu reconhecimento para as grandes empresas, para as médias e os pequenos empreendedores, que realmente, com essa soma, fazem uma economia muito fortalecida, além daquilo que é a essência da nossa comunidade, que é a aproximação das famílias, que é a convivência harmoniosa, isso tudo trazido pelo legado do cooperativismo, onde nós temos a Coprel, a maior cooperativa de eletrificação rural da América Latina, e também a nossa grande Cotribá também, além de tantas outras, como a Copeagri, e aí vem também, que é importante a gente lembrar, e deixa aqui o meu abraço, a dona Maria de Pelegrins Tedesco, a Coabi, que foi uma inovação na questão de habitação, né? Quando a gente falou antes em habitação, a gente até se equivocou e não lembrou naquele momento, né, que nós temos aí o bairro Coabi
consolidado em Birubá. Então, a minha gratidão, né, e muita confiança, muita serenidade, né, e que nós todos juntos aí possamos fazer o melhor para a nossa querida terra da Pitangueira do Mato. Eu tenho ainda uma Opa. pergunta. Além do prefeito e do vice, né, uma campanha ela tem um outro personagem central que é o coordenador de campanha, né, aquela pessoa que, digamos assim, faz aquele filtro para nem tudo chegar com toda a intensidade para os candidatos para não atrapalhar a campanha, né? E eu pergunto para o senhor também em relação a qual o protagonismo que terá o prefeito Abel na sua campanha, caso o senhor seja o candidato, né? E se ele será o coordenador ou tem uma outra construção aí, quem que vai assumir essa tarefa de estar aí organizando a vida dos candidatos, né? Olha, para nossa felicidade, nós já temos muitas pessoas que se colocaram à disposição, né? E diferente do que muitos tentam colocar para a sociedade, que existe digamos assim, alguns atritos, algumas situações, o Abel está inserido dentro disso, né? Vai estar na sua plenitude, junto com todo o Republicanos, né? Acompanhando o nosso projeto de pleito aí, né? Para a busca, mais uma vez, do passo municipal. Além de que nós temos o próprio nosso vice-presidente Rogério Rebelato, que é um dos que tem bastante afinidade, já tive por muitos momentos. Nós temos a presença do seu Olindo. Outro dia eu percebi que nós também temos, inclusive, a disponibilidade do seu Artêmio também, que veio há pouco tempo, que se colocou à disposição, além de outras lideranças, inclusive dos demais partidos, que vão participar, no caso da coordenação, né, como o senhor diz, que realmente daqui um pouco, no calor da campanha, da busca, digamos assim, e na condição de socializar o projeto que a gente vai apresentar, os candidatos vão estar diuturnamente aí, visitando as famílias, visitando os empreendedores, né? E automaticamente passa muita da estrutura de campanha também, principalmente pelos coordenadores. Mas graças e com a felicidade que nós temos muitos companheiros que realmente já se colocaram à disposição e, mais uma vez, vão se desafiar para fazer esse costado a nós aí nesse próximo projeto. Muito bem. Drey, isso. Vamos então finalizando a nossa transmissão, agradecendo aí ao Carlos, né, e dando a palavra final para ele aí. Muito bem, até imaginei que haveria algum questionamento. Quero dizer que quanto a uma situação, digamos assim, de turbulência que foi criada há poucos dias na questão de uma sentença de condenação quanto à realização de uma feira em Birubá, que nada disso, nada muda quanto à questão de pré-candidaturas, não tem interferência nenhuma, nós temos diversas instâncias de recurso, né, e que realmente estamos com a consciência tranquila e vamos mais uma vez nos colocar à disposição, né, e dizer para a comunidade que nós queremos sempre a harmonia, queremos o equilíbrio, né, e que nós possamos aí conviver com muita intensidade e com muita vibração. E nós queremos trazer uma mensagem positiva, de muito otimismo, pois nós que amamos e vivemos nessa cidade, realmente queremos que todos possam contribuir e que todos possam atingir a felicidade daqui um pouco, sim, se aproximando do projeto que é hoje o Frentão e que talvez logo ali na frente possa ter outra denominação. Isso vai ser um conjunto de ideias que vai construir, mas que estamos felizes e muito otimistas, sabendo da responsabilidade e da necessidade de trabalharmos muito forte com aquilo que é seu. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado. Temos aqui um abraço também da Gesmaria, ela diz atenção especial ao nosso interior também. A Nadir Walker Souza e a Andréia Camera Pimentel também estão interagindo conosco aqui nesse fechamento então de espaço para o pré-candidato Carlos Iandre e também presidente do Partido Progressistas, Cristiano. Muito bem, André e Cristiano. A nossa gratidão pela 104.9, a nossa rádio cidade, né? Uma cidade comunitária. Ok. Muito bem, vamos encerrando então a nossa